Olá, noveleiras, tudo bem? Sejam muito bem-vindas nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão. Mas se vocês quiserem receber resumo, notícia e saber tudo o que vai acontecer na sua novela favorita, sugiro que vocês vão deixando o like, se inscrevendo no canal e acionando a notificação, porque sempre que a gente publicar vídeos novos nesse canal, vocês serão as primeiras a saber. Feito isso, vamos à notícia. Prestes a casar com Caio, a Graça descobre que Daniel está vivo. E quem ajudou ele a forjar a própria morte foi Irene e Antônio La Selva. Bom, tal revelação fará com que Graça cogite não se casar com Caio. Bom, mas ela vai pensar e ela vai se deparar em uma situação na qual ela está completamente apaixonada por Caio e resolve seguir adiante com um casamento com o filho de Antônio La Selva. Tal revelação faz com que Graça procure Irene e pergunte por que ela resolveu forjar a morte de Daniel. Irene diz que o desejo foi do próprio Daniel. Daniel disse que não vai aguentar viver em Nova Primavera sabendo que ele não era filho de Antônio La Selva e do passado de Irene. Bom, o passado que todo mundo sabe qual é, da onde Irene veio, como Irene conheceu Antônio La Selva. O Daniel não queria conviver em Nova Primavera. Ele queria ser considerado uma pessoa que faleceu. E por isso que Daniel pediu para Irene e Antônio La Selva forjar a morte dele, fazer que todos acreditassem que ele tinha falecido. Bom, a Graça pergunta para Irene o que é que vai ser agora do seu futuro com Caio. Irene diz para a Graça que nada pode ser feito. Ela tem que continuar com esse casamento com o filho de Antônio La Selva, já que Daniel não quer ser visto por ninguém e que ninguém saiba que ele está vivo. Tamanha vergonha que Daniel sente seria porque a mãe dele era tido como monumento na cidade, como um exemplo de mulher. E ele não queria ver os olhares das pessoas quando ele passasse, e ele sabia que ia ter olhar de desprezo. Enfim, o buraco é tão embaixo que o Daniel resolveu forjar a própria morte, para assim desaparecer de Nova Primavera. Bom, fato é que Graça fica em choque no primeiro momento, mas ela se depara na situação na qual ela está apaixonada por Caio e nem cogitou voltar com o Daniel. Ela perguntou por perguntar, foi de praxe, tá? Mas o fato é que ela, conversando com a sua mãe, ela confessa que Daniel nunca vai ser um homem igual ao Caio. E que quando ela descobriu que Daniel tinha forjado a morte, ela ficou desesperada, pensando que poderia não se casar com Caio. Essas são as palavras de Graça. A Gladys diz para a filha que não tem como comparar Daniel com Caio. Caio é um homão, é presença, tal, e começa a elogiar Caio. E entende a posição da filha, que se pudesse escolher entre Daniel e Caio, óbvio que ela escolheria o Caio, porque Caio é um homem de verdade. Aí Graça fala assim: Deus me perdoe, mas o Caio é o homem da minha vida. O Daniel nunca vai ser um homem igual a Caio. Não chega aos pés de Caio. Bom, fato é que Graça ficou muito feliz com o fato que ela vai casar com o Caio e que Daniel não irá aparecer. Isso que fez Graça ficar mais contente. Se é que me entende. Ela não queria casar com Daniel. Bom, com o Caio ela sente amor mesmo, paixão, sabe? Ela nem cogita mais se envolver com o Marino. Com o Caio
ela se deparou com a possibilidade de ter um casamento promissor, aonde ela tá apaixonada por Caio. De quebra, o Caio seria o homem da vida dela, e ela ainda teria muito dinheiro, teria agradado o pai dela, a mãe e a família que está precisando de dinheiro. Enfim, bom, queria que vocês comentassem sobre aí. Vocês acham que o Daniel vai aparecer no dia do casamento de Caio para querer acabar com o casamento dos dois? Será que Daniel está de acordo com que Graça se case com o Caio? Bom, na minha opinião, se de fato isso que a Irene está dizendo, que o Daniel fugiu à morte por causa disso mesmo, para ele tanto importa se Graça vai casar com Caio, com quem for. O que importa para ele, eu acho que nessa situação, é ficar longe. Se ele tomou essa medida drástica, nem Caio casando com a Aline reverteria essa situação, concordam? Então, essa situação na qual o Daniel se colocou, que seria forjar a própria morte, foi a situação que ele achou que seria melhor, né? Então ele nem se importava, para ele pouco importava a Aline, Graça, o filho que Graça estava esperando, ele só estava só com vergonha. Mas ele pode mudar de ideia e aparecer no dia do casamento e fazer o maior barraco e escândalo. Poder pode, né? Mas eu acho muito difícil. Eu acho que ainda assim, se fosse a Aline, eu poderia até cogitar isso, mas, cara, eu acho que ele não volta não. Bom, a volta de Daniel tá prevista para ele aparecer nos últimos capítulos, tá? Então, fora de cogitação ele voltar agora. Só tô levantando essa possibilidade porque vai que o autor resolve fazer uma reviravolta e mudar tudo. A gente não pode descartar essa possibilidade, não é mesmo? Bom, e vocês fariam o que no lugar de Graça? Ficaria com o Caio ou com o Daniel? Quem é mais homem? Caio ou Daniel? Comente muito aí, gente. De fato, no caso de Graça, que o pai não é nem Caio nem Daniel, é o delegado Marino, então não faz a menor diferença, né? Porque ela poderia querer ficar com o pai dos seus filhos, enfim, mas a verdade a gente sabe muito bem que o pai do filho dela é o Marino, e o Marino já deixou muito claro que não vai assumir. É isso, gente, eu não tenho muito o que falar não, mas por aparência é óbvio que o Caio dá-lhe uma surra em Daniel, né? Eu acho que até nas qualidades, né, o Caio se mostrou ser um homem íntegro. O Daniel se mostrou ser um homem completamente sem escrúpulos, não é mesmo? Então assim, até no caráter o Caio ganha. Bom, sou hétero, mas tenho que concordar que Caio é muito mais belo, tem muito mais conteúdo que Daniel. Enfim, Caio só é um pouco bruto, diria isso, mas quando você assiste a novela você vê que aquele jeito dele bruto e tal, é só o jeito dele, mas ele não é um homem ruim não, tá? Eu vou ficando por aqui. O que é que vocês acharam dessa novidade de Daniel estar vivo, hein? Queria que vocês comentassem muito, compartilhassem o vídeo, se inscrevessem no canal, acionassem a notificação, porque sempre que a gente publicar vídeos como esse, vocês serão as primeiras a saber, tá bom? Vou ficando por aqui, tchau, tchau, e até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o like, isso contribui muito, tá bom? Tchau, tchau.